Reumatismo é um termo amplo, mas que não tem um significado maior. Apesar de que é usado pelo leigo com o sentido de indicar doenças articulares. O termo reumatismo vem dos gregos, em que reuma tem o significado de catarro, e seria como que um catarro que saísse do cérebro, descesse até as articulações para provocar a dor ou as inflamações. Na realidade, existem cerca de 150 tipos de doenças reumatológicas e um outro número de situações de doenças que também se manifestam nas articulações sem estar incluídas nessas doenças reumatológicas. Então, o reumatismo é doença reumatológica e existem os tipos mais variados, sejam doenças de origem infecciosa, principalmente as de origem inflamatória, as de origem metabólica, como a gota, as de origem traumática. Então, todas são doenças reumatológicas e nenhuma delas especificamente reumatismo, que é um termo genérico que poderemos evitar. A medicina faz com que o médico aprenda um vocabulário à parte. É um vocabulário técnico, mas é importante que o leigo tenha conhecimento de algumas coisas. O médico fala em artrite. Ele está querendo dizer que a pessoa tem uma inflamação na articulação. E quando tem inflamação, tem dor, pode ter rubor, fica vermelha a articulação, pode ter inchaço, o edema, e pode ter calor. Isso é artrite. Então, quando se fala, fulano tem artrite, ele tem inflamação na articulação. Existe uma doença chamada artrite reumatoide. É uma doença que se caracteriza por inflamações nas articulações. Quando a pessoa tem apenas dor na articulação, ela tem uma artralgia, dor na articulação, não tem outros sinais inflamatórios, apesar que dor é o principal sinal da inflamação. Quando as pessoas têm dores nos músculos, nós dizemos que elas têm mialgia, dor muscular, que pode ser relacionada à doença reumatológica, à doença ortopédica, a traumatismo, a esforço, aquela dor que sentimos após fazer exercícios numa academia ou num estúdio de pilates. Isso é mialgia. Existem doenças inflamatórias que cursam com dores musculares e até fraqueza na musculatura. Essas situações são determinadas e é importante que, quando conversar com o médico, não que vocês tenham obrigação de saber, mas para que vocês se entendam e cheguem a um ponto comum. As diferentes doenças reumatológicas, e eu já lhes disse, perto de 150 tipos, elas podem afetar as diferentes faixas etárias. E o conceito de que a doença reumatológica afeta apenas o idoso é errôneo. E esse conceito se deve ao fato de que a doença osteoartrite acomete muito mais o idoso do que as pessoas jovens. E como é uma doença altamente frequente, imagina-se que as doenças reumatológicas afetem apenas os idosos. Não é assim. As crianças podem ser afetadas por doenças reumatológicas. A artrite indiferenciada da infância, a artrite crônica da infância, que no adulto é conhecido como artrite reumatoide, a febre reumática ou a doença reumática, que é uma doença reativa após uma infecção de orofaringe, de garganta, por estreptococo.
Os jovens que desenvolvem um quadro de espondilite anquilosante, uma doença inflamatória da coluna, as pessoas que desenvolvem lúpus, mulheres principalmente em idade fértil, desde sua adolescência até o início do período do climatério, não que o lúpus não possa acontecer na criança ou também acontecer no adulto, mas muito mais nessa faixa etária. O que eu quero lhes dizer é que a doença reumatológica, dependendo do tipo, vai afetar determinada faixa etária, mas nunca exclusivamente o idoso. A maior parte das vezes vai afetar os indivíduos ou as pessoas na sua faixa etária produtiva, o que acarreta uma perda de tempo, uma perda de assiduidade ao trabalho, às atividades de lazer, aos estudos, com prejuízos, sem dúvida, para os doentes, mas também para a nossa sociedade. As dores articulares, as dores nas articulações, nas juntas, são devidas a fatores diversos. São muito comuns e mais prevalentes as dores provocadas por pequenos traumatismos. Pessoas que praticam esportes, os mais variados, poderão manifestar dores articulares por esforços realizados. Pessoas que se posicionam inadequadamente no trabalho ou na prática de uma atividade de lazer podem apresentar dores nas articulações. Isso é muito frequente. Corresponde à maioria das pessoas que têm dor nas articulações. Doenças ortopédicas por lesões internas das articulações, por exemplo, nos joelhos, lesões dos meniscos, dos ligamentos ao lado das articulações, não tem reumatismo, mas tem dores nas articulações. E as doenças reumatológicas, no seu predomínio, têm como sintoma dor em alguma articulação, mas também dores musculares, também dores ligamentares, dores nos tendões. Então, dor na articulação, num primeiro momento, não quer dizer reumatismo, não quer dizer doença reumatológica. Mas a pessoa que apresenta esse sintoma deve procurar um profissional que trabalhe na área, o ortopedista, o clínico, o reumatologista, para ser esclarecida, orientada, examinada, avaliada e, se necessário, tratada. As diferentes doenças reumatológicas, e eu já lhes disse, perto de 150 tipos, elas podem afetar as diferentes faixas etárias. E o conceito de que a doença reumatológica afeta apenas o idoso é errôneo, e esse conceito se deve ao fato de que a doença osteoartrite acomete muito mais o idoso do que as pessoas jovens. E como é uma doença altamente frequente, imagina-se que as doenças reumatológicas afetem apenas os idosos. Não é assim. As crianças podem ser afetadas por doenças reumatológicas. A artrite indiferenciada da infância, a artrite crônica da infância, que no adulto é conhecido como artrite reumatoide, a febre reumática ou a doença reumática, que é uma doença reativa após uma infecção de orofaringe, de garganta, por estreptococo. Os jovens que desenvolvem um quadro de espondilite anquilosante, uma doença inflamatória da coluna, as pessoas que desenvolvem lúpus, mulheres principalmente em idade fértil, desde sua adolescência até o início do período do climatério, não que o lúpus não possa acontecer na criança ou também acontecer no adulto, mas muito mais nessa faixa etária. O que eu quero lhes dizer é que a doença reumatológica, dependendo do tipo, vai afetar determinada faixa etária, mas nunca exclusivamente o idoso.
a maior parte das vezes vai afetar os indivíduos ou as pessoas na sua faixa etária produtiva, o que acarreta uma perda de tempo, uma perda de assiduidade ao trabalho, às atividades de lazer, aos estudos, com prejuízos, sem dúvida, para os doentes, mas também para a nossa sociedade.